De volta com o programa No Mundo do Trabalho, hoje conversando com João Ricardo Amorim, estamos falando sobre a profissão de serviço social, assistente social. Qual é a maneira mais correta de falar? Isso é importante dizer, aproveitar essa oportunidade. A gente, na formação de serviço social, a gente aprende que o profissional é o profissional do serviço social. A gente trabalha na profissão do serviço social, a gente é assistente social. Mas as pessoas, de modo geral, talvez pelo senso comum, acabam confundindo o serviço social com assistência social, o que é uma diferença bem grande. Porque assim, você faz assistência social. Não, o serviço social, o profissional faz serviço social. A assistência social é uma política pública de assistência, que todo município tem. A gente tem aqui a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, que corresponde... Tem várias, exatamente, não é isso? Eles correspondem à política de assistência social, que é do âmbito federal, estadual e municipal, e que tem as suas implicações legais e implicações políticas. Mas é diferente da profissão do serviço social. A assistência social abarca profissionais do serviço social, da psicologia, do direito, da pedagogia, e, enfim, inúmeros. Não só do serviço social. Então é importante dizer, porque às vezes as pessoas confundem, eu acho natural que confundam. E a gente vê que não, o serviço social está para o serviço social. E aí, João, você também, a gente estava aqui conversando na hora do intervalo, o serviço social, pelo menos na década passada, era um curso que era procurado mais pelas mulheres. Isso está mudando? Sim, Rita, isso vem mudando nos últimos 10 anos, pode-se dizer. Eu formei como homem com uma turma com mais, pelo menos 10 homens. Tudo bem que se você pegar o contexto do Rio de Janeiro, talvez a procura seja maior e no interior você vai ter realmente mais mulheres. É um curso que ainda tem um caráter muito feminino, talvez por não conhecerem ainda, antes de entrar na profissão, o que é o serviço social. Mas o caráter da profissão mudou. Desde a década de 80 para cá, ele passou de ser um profissional que lidava unicamente com a acolhida, e com a política social sobre um outro prisma, menos crítico e menos político, no sentido da política pública em si. Ele passa a se tornar uma profissão na década de 80 para frente, década de 90 sobretudo, uma profissão mais crítica, mais combativa, mais voltada para a defesa de direitos. E aí você abre uma gama de atividades que são interesses de ambos os gêneros. Então, você não fica preso a um gênero só, para uma profissão. Eu acho que isso tem mudado em todas as profissões. Você vê engenheiros civis, que é uma profissão eminentemente masculina, mas que tem inúmeras boas profissionais da área, mulheres dando banho aí. E eu acho que essa é a tendência. Bacana é isso, você vê que não existe uma profissão com um gênero específico. Existe a profissão e o interesse do indivíduo naquela profissão. Perfeito. Eu acho que isso é bacana, E hoje a atualidade tem permitido que as pessoas circulem melhor, mais sobre o seu desejo de vida. Nós falamos no primeiro bloco, Você pontuou. O serviço social ele pode atuar na justiça, na empresa, nas organizações. Assim, na área da saúde, como é que esse profissional pode contribuir efetivamente? Então, a área da saúde é uma área que emprega muitos assistentes sociais. Até porque, historicamente, é uma área que chama muito o profissional, porque tem inúmeras atividades para o serviço social. Atualmente, a gente trabalha muito nessa intermediação das políticas da instituição, do hospital, e o seu usuário, o seu paciente familiar. Então, você vê, o hospital, boa parte dos hospitais, por lei, garante que o paciente tenha um acompanhante. Então, como é que funciona essa circulação desse acompanhante, essa mediação médico-paciente, médico-familiar, essa mediação instituição-paciente, instituição familiar, que acompanha esse paciente. E aí, nesse sentido, você pode desenvolver inúmeros projetos internos que garantam, primeiro, a humanização, que eu acho que é uma proposta só do serviço social, de todos os profissionais da saúde em geral, mas o serviço social, a humanização acaba sendo um tema muito caro, porque a gente trabalha justamente com o acesso aos direitos, acesso aos direitos
que aquele paciente tem naquela instituição, né? E a humanização entra nisso, obviamente. Né? A humanização hoje é um tema que os hospitais em geral trabalham, né? O Hospital São José vem investindo massivamente nessa questão da qualidade, né? E da qualidade, sobretudo em humanização, né? E o serviço social está nisso, obviamente, né? E na saúde você tem inúmeras frentes de trabalho. Tem, né, por exemplo, hospitais trabalhando com câncer, como o INCA, por exemplo. Né, você tem inúmeros projetos voltados para a família, voltados para aquele paciente, né, no sentido de orientá-lo quanto aos seus direitos, porque existem direitos específicos, né, para cada tipo de enfermidade. Né. Atua também com pacientes soropositivos em alguns hospitais. Né, atua com transplantes de órgão, por exemplo, como, né, os centros de transplante hoje, né, tem assistente social para poder justamente fazer essa mediação com a família, né, para ele entender, né, a importância da doação do órgão, a importância daquele processo, né, e é claro que isso passa também pela psicologia, né, a gente não tá, e a profissão do serviço social, ela atua muito junto com a psicologia, em muitos casos, no hospital, na saúde não é diferente. Né, a gente, no São José, por exemplo, a gente trabalha com câncer, né, então a gente tem pacientes também que chegam para a gente já no nível paliativo, e aí como é que o serviço social atua, né, com essas famílias e que estão perdendo o seu ente. Né, e aí a psicologia entra junto com a gente, mas assim, basicamente está falando de, né, projetos que viabilizem Qualidade de vida. Qualidade de vida. Né, e a garantia dos direitos, não é isso? De medicamento, isso. De transporte. Isso. A gente trabalha na orientação desse paciente, desse familiar, de qual o caminho que ele vai seguir para conseguir acessar o seu direito. Né? A gente trabalha com projetos internos, né, no sentido de promover para o paciente, para o seu familiar, um ambiente, né, de saúde, um ambiente humanizado, que ele consiga também se expressar, se colocar, né, fazer essa mediação entre a instituição e o seu paciente e o seu familiar. Você vive... Fazer uma pergunta de prova, hein? Vamos ver se eu estou preparado. É uma rotina frustrante? Olha só, a gente trabalha... Né, eu hoje não só na saúde, de maneira geral. Sim, o serviço social, em âmbito geral, a gente encontra inúmeras barreiras. Inúmeras, né? É uma profissão linda, eu adoro, né, atuar no serviço social. Tem uma parte muito gratificante nesse trabalho, mas tem uma parte frustrante também, que é justamente quando você trabalha com política pública, né? Nosso material de trabalho, nosso objeto de trabalho é a política pública, em âmbito geral. Mesmo que a gente não trabalhe diretamente na parte pública, a gente indiretamente depende dessa rede, né, de serviços públicos. E qual é a frustração? A gente encontrar as barreiras, né, da falta da política pública, né, do encolhimento da política pública atualmente. A gente tem visto isso não só no Brasil, né, em âmbito mundial você vê cada vez mais o Estado investir menos em política pública, né, terceirizar o que é direito, né, o que é um direito social você vai ter que encontrar no mercado ou na benesse. Né, ou na caridade. E aí acaba tendo uma retração, né, da política pública. E o serviço social sente isso diretamente. Não só o serviço social, mas toda a classe profissional que trabalha com isso, né, trabalha com o atendimento em política pública, sente esse encolhimento, né, essa retração do setor de políticas sociais, né, políticas públicas sociais em específico. Num contexto de crise, né, você tem, geralmente a política social sofre mais diretamente porque se prioriza muito a política econômica. Sim, sim. É uma realidade. É uma realidade, a gente acaba encontrando isso e o serviço social, a política social, enfim, acaba sentindo de forma direta. Agora, João, você falou para mim, logo no início do programa, que você participa de um grupo de pesquisa na UFRJ, onde você fez o seu curso, em relação ao trabalho escravo, né? Isso ainda é uma preocupação muito grande. Mas, assim, de que forma o serviço social pode ajudar? É denunciando, é resgatando, às vezes, famílias? Como é que se dá isso? Sim. Não, eu atuei, né? Hoje não estou mais nesse grupo de pesquisa, ele ainda existe, né?
a gente, na verdade, atuava na pesquisa em si, levantando dados sobre o trabalho escravo no Brasil, né? É um grande arquivo, né? Desde a década de 70, de 60. Né? Hoje, né, o trabalho escravo está muito, né, o combate ao trabalho escravo está muito voltado, né, na área jurídica, na área da Tribunal Regional do Trabalho, né, e dos grupos especiais de fiscalização móvel, né, que atuam também diretamente na coibição e no resgate de trabalhadores que estão em situação de trabalho escravo. Né? Hoje, o trabalho a Justiça do Trabalho, né, as delegacias regionais e do trabalho atuam diretamente nessa questão, porque se trata de uma infração E é um número trabalhista. Expressivo, não é isso, João? Ainda é. Né? Hoje, assim, eu já tenho um tempo que não tomo dados, né? Mas assim, eu sei que dos estados que mais aparece o trabalho escravo é o Pará, o Mato Grosso, né? Pará, Piauí, são ainda os campeões de trabalho escravo no Brasil. Né? Estamos falando de uma precarização do trabalho extrema, né? E de uma falta de consciência dos direitos trabalhistas. Né? Você vê que a gente vive um mundo hoje de capitalismo avançado e você tem essas contradições no mundo do capitalismo. É uma mancha. De situações, né, de extrema desigualdade, de extrema deturpação do direito trabalhista, né? Nós vamos conversar mais com João Ricardo Amorim. Ele trabalha no Serviço Social do Hospital São José. Não saia daí porque a gente vai para um rápido intervalo e já volta falando sobre Outubro Rosa.